Oi, gente, tudo bem com vocês? Lisiane aqui falando. No áudio de hoje, nós vamos falar a respeito de fé. Acreditar naquilo que ainda não se vê. Esse áudio, eu resolvi fazer ele porque um seguidor, ele até fez um comentário que eu achei maravilhoso, esse comentário que ele fez, dizendo que às vezes, por falta de fé, né, as pessoas confundem isso, essa falta de fé, e quando você não consegue alcançar aquilo que você quer tanto, você não vence, fica parecendo que a gente está com falta de fé. Então eu resolvi trazer esse áudio de hoje, que eu gostei muito do comentário dele, muito mesmo. Por isso que eu tenho falado para vocês, comentem aqui embaixo. Eu podendo responder, eu vou responder. Então eu resolvi fazer esse áudio. Gratidão aí por esse seguidor ter feito esse comentário, tá bom? Pode ser que até mesmo esse questionamento que ele tenha, você também possa ter, tá? Antes de eu começar, quero lembrar você, se você ainda não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like aqui, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto está lá em Hebreus 1. Lá nós estamos lendo a Bíblia, tá? Então o livro que nós vamos ler, o capítulo que nós vamos ler hoje é Hebreus 11, o versículo de 1 ao 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a questão da fé. Eu quero começar a falar a respeito sobre a fé. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todos nós nascemos com esse sentimento de fé. Eu posso dizer para você de uma forma bem legal que a fé é como se fosse a imaginação, o centro da imaginação. Você pode imaginar o que você quiser. E aí, quando você imagina, você está acionando o seu campo que não tem limites, tá? E aí, quando você pensa sobre aquilo que você quer de uma maneira intensa, aquilo se torna realidade. Mas tem uns requisitos aí para você poder colocar aquilo em prática, né? E também tem algumas coisas que acontecem que faz com que aquilo que você está tanto desejando não chegue a acontecer. E não é por causa de falta de fé, tá? Sabe? Não é por causa de falta de fé. Existem princípios aí universais que precisam ser seguidos para você materializar aquilo que você deseja. Então eu vou explicar isso para você de uma forma bem fácil de entender, tá? Quando você faz um pedido, quando você deseja algo, geralmente, quando aquela ideia vem no teu coração, o seu inconsciente já vira para você e fala para você que é difícil conseguir. Então, quando isso acontece, é como se você já estivesse matando a tua ideia antes de ser gerada. Então, eu senti o desejo e veio meu inconsciente dizer para mim que aquilo não é real, aquilo não vai acontecer. Então, eu já fiquei sem antes mesmo de pedir, porque primeiramente ele só veio na minha mente. E quando você examina a Bíblia dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, aí começa a pensar comigo. Quando você vai para o ponto do ônibus, esperar o ônibus que você precisa, você não precisa usar sua fé porque você sabe que o ônibus vai passar ali. Não é verdade? Você não vai ter um conflito interno de dizer assim, esse ônibus não vai passar aqui. A não ser que não seja a linha daquele ônibus, correto? São coisas comuns. Você não precisa ter fé para você respirar, porque você sabe que você vai respirar, correto? Então, o que acontece? O seu inconsciente, ele não vai virar para você e dizer para você
que aquele ônibus não vai passar ali. O seu inconsciente não vai dizer para você que você não vai respirar. Então, quando a gente se fala de fé, nós falamos de o seu inconsciente, ele dizer para você aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Quando você começa a pensar a respeito, você vai ter que trabalhar o seu inconsciente sobre tudo aquilo que você pensa a teu respeito. Porque se você tem problema de não merecimento, você vai querer algo, mas o seu inconsciente sempre vai falar para você assim: ah, é impossível conseguir, porque é uma luta interna. Você começa a lutar com os teus pensamentos. Por quê? Porque você quer uma coisa, mas seu inconsciente fala que é difícil. Por quê? Porque alguém falou isso pra você. Alguém disse isso pra você, que é impossível acontecer. Olha só como é importante você ler Gênesis 1:26. Quando você sabe quem é você, você começa a experienciar novas coisas porque você sabe quem é você. Se você sabe quem é você e o seu poder, você começa a dar, você começa a simplesmente abrir a boca e intencionar o que você está dizendo a respeito daquilo que você tanto quer. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil. Ano passado, eu tive uma experiência não muito legal. O meu gato, muitas pessoas já conhecem a história do meu gato. O meu gato adoeceu. E, de repente, ele começou a sentir mal, no prazo muito pequeno. Eu levei ele ao médico, o médico disse assim que ele estava com problemas para fazer xixi. E, nesse período, as coisas começaram a piorar e tiveram que, deu pedra, enfim, deu uma complicação muito grande. E aí ele começou a fazer os tratamentos, mas os tratamentos não estavam respondendo. Eu vou dizer para você que eu entrei em pânico mesmo, porque eu trato os meus gatos como se fossem filhos. Eu tenho assim um carinho muito grande por eles. E aí eu vendo aquela situação do meu gato, e aquilo mexeu muito comigo. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, peraí, tudo aquilo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática na minha vida. Tudo aquilo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática na minha vida. E aí eu me lembro que de ter lido alguns versículos que falavam a respeito do poder da palavra, de você profetizar. E aí eu comecei a profetizar em cima do meu gato. E eu me lembro que naquele período eu tinha visto uma reportagem, um documentário na Netflix, se eu não me engano, falando a respeito do corpo humano, a respeito que as células se comunicam uma com a outra, que o inconsciente, tudo está em autoconexão. Então, quando você fala algo a teu respeito, o teu corpo ele sente, porque tudo é vida. O seu corpo, todas as células do seu corpo, elas possuem vida. Elas possuem vida mesmo, então elas se autocomunicam. Então eu lembro de ter visto assim, documentário, e o meu inconsciente me trouxe também versículos bíblicos que falando a respeito de profetizar. E aí eu lembro também de um versículo de Isaías 53 que diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Então o que eu fiz? Meu gato estava usando fralda, eu precisei ficar realmente com ele o tempo inteiro, tanto que eu fui para a sala, coloquei ele, que eu tinha que ficar trocando ele toda hora para ele não ficar molhado, né? Então assim, eu fiquei realmente por conta dele e me veio esse versículo. E aí eu comecei a falar mesmo, profetizar para os órgãos dele, para as células, para tudo voltar ao teu lugar. Mas eu me lembro que eu ainda falei assim, vai ser aquilo que Deus quer que aconteça. Mas a minha parte eu vou fazer. E se não for do jeito que eu estou desejando, tá tudo bem, porque é isso que nós precisamos fazer. A gente intenciona aquilo que você quer, mas se não acontecer do jeito que você quer, tá tudo bem. Entende? Não tem um peso ali. Porque quando você coloca um peso sobre a sua fé,
Aí você vai colocar a incerteza. E aí eu fui e comecei a profetizar. E aí tem versículos lá de Ezequiel que fala a respeito do Vale dos Ossos Secos, que Ezequiel estava conversando com Deus, e aí dentro de um sonho, e Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você crê que esse Vale dos Ossos Secos possa reviver? E ele falou, tu sabes, Senhor. Então eu falei assim, Senhor, tu podes. Eu acredito naquilo, no poder do sobrenatural divino. Porém, se não acontecer, tá tudo bem. Por quê? Porque a minha parte eu tô fazendo. E aí eu fui profetizando, e quando vinha aquele desespero, eu trocava o desespero pela certeza. Eu falei, eu creio muito nisso, mas se não acontecer, tá tudo bem também, porque eu vou glorificar do mesmo jeito. Porque eu tava sentindo paz, independente da resposta, eu tava sentindo paz. Quando você tá sentindo paz, você está no caminho certo. Agora, se você não está sentindo paz, você tem que rever o que está acontecendo em você. Nós não podemos obrigar aquilo que nós não temos controle de acontecer. Tem isso também, tem várias coisinhas que nós precisamos entender quando se fala em fé. Tem muitas coisas que nós precisamos entender, pautar sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você acha que pode acontecer, enfim. No prazo aí de 25 dias, o meu gato, ele recuperou e o meu gato hoje está maravilhosamente muito bem. Ele tá com a saúde lá em cima, ele engordou, ele voltou a engordar. Até o doutor mesmo disse, nossa, como que ele se recuperou muito rápido, mas por quê? Eu intencionei ali, eu dei comandos. Assim é na nossa vida. Nós precisamos prestar atenção sobre aquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, aquilo que você acredita. Porque a fé está aí. Nós somos semideuses. Se você ler lá Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais a ele, mas nós somos semelhantes. Aquele que é semelhante é parecido. Então, nós podemos intencionar, nós podemos olhar para aquilo que você deseja, nós podemos olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu quero isso aqui, não, eu tenho isso. E intencionar da maneira que você fala, da maneira que você coloca as palavras no presente, não no passado nem no futuro. Eu terei. Se você fala que você vai ter, então você sempre vai ficar uma coisa sempre no futuro. Agora você fala, eu tenho, imagina, traz a sua memória. Traz a sua mente aquilo e já agradece por aquilo que ainda nem se fez. É como você ir pro ponto do ônibus e esperar o ônibus. E você sabe que o ônibus vai passar por ali. Você sabe que ele vai passar. Então você não precisa, você simplesmente vai e espera. E o ônibus chega. Entende? E é assim para todas as outras coisas na nossa vida. Outra coisa que me aconteceu também uma vez, em que o meu coração ele estava aflito, porque eu tinha uma conta para pagar. E aí eu falei assim, peraí, a aflição, ela não faz parte da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu preciso esperar. E em Hebreus está falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Eu só tenho que o quê? Agradecer. E entrar na vibração de agradecimento. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, tá tudo bem. Vai acontecer o que precisa acontecer. Passado 2 horas depois que eu tinha intencionado, eu recebi um Pix. E essa pessoa que mandou um Pix para mim, não era Pix que estava me devendo, nada de conta, não. Simplesmente escreveu para assim, um Pix para você. Pronto, acabou. Então, nós precisamos estar mais na gratidão, nós precisamos estar mais naquilo que Deus deixou pra gente, na confiança. Se você está envolvido o tempo inteiro em coisas que te elevam a tua vibração, você vai ter mais fé. Se você está com seu pensamento sempre em coisas boas, você vai ter mais fé. O que nos deixa mais abalados, é quando você está envolvendo de pensamentos, conversas, coisas que você vê tudo que é negativo. Então, está minando a sua mente de acreditar. E aí você está se afastando da tua fonte de que é Deus. Você está afastando da sua identidade. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Então, tudo que está envolvendo amor, tudo que envolve tranquilidade, é Ele. Aí você pode perguntar assim, tá, mas eu perdi alguém,
alguém que eu gostava, eu amava, não aconteceu. Eu quero dizer para você que nós não temos o controle sobre o outro. Nós não temos o controle sobre o outro. Você não sabe o que se passava na mente daquela outra pessoa. Você não sabe. Existem coisas na sua vida que não vai acontecer pro teu bem. Porque vai vir o melhor, tá? Vai vir o melhor. Esse áudio vai ficar um pouquinho extenso, porque eu preciso falar outra coisa para vocês. Agora, eu falando a respeito de que tem coisas que que não vai acontecer na sua vida porque vai vir o melhor, e você não entende. Eu me lembro uma vez que eu queria muito alugar uma casa e eu achava que aquela casa para mim era o melhor. E eu fiquei muito triste, porque no dia que eu fui lá acertar com a moça, né, para poder alugar aquela casa, ela disse assim para mim que ela já tinha alugado a casa. Então ela combinou comigo e combinou com mais 10 pessoas. E chegando lá, o que aconteceu? Ela falou assim que a primeira pessoa que ela encontrou, que ela conversou lá, né, que chegou, ela alugou a casa. E eu me lembro que eu chorei muito. E eu sentei no ponto do ônibus, eu chorei. E eu falei assim, meu Deus... Mas aí no meu coração veio assim, Deus sabe todas as coisas e o melhor vai estar por vir. Aí eu falei com Deus assim, olha, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas eu tô triste agora. Então vai ter momentos que você vai ter que rasgar o teu coração e dizer para você, não gostei, mas eu sei que tem o melhor. Às vezes você rompeu um relacionamento, eu não gostei, mas eu sei que vai ter o melhor. Às vezes você não fez aquela compra, você não fechou aquele negócio, alguma coisa aconteceu... eu não gostei, mas eu sei que tem um melhor. Então é você se acolher naquele momento de dor, mas entender que vai vir um melhor. Aí você faz uma retrospectiva, peraí, eu fiz tudo certinho? Eu fiz. Com a questão da casa, naquela época eu pensei, né? Eu fiz tudo certinho, fiz. Eu estou com a entrada para dar do aluguel? Eu tô com a documentação? Eu fiz tudo certinho. Mas aquela pessoa não foi certa comigo, então peraí. Então não era para ser. E aí você começa a observar certas situações, certos comportamentos que você não estava vendo. Mas você não pode deixar essa dor que você está sentindo atrapalhar aquilo que você tanto quer. E aí, passado um tempo, gente, foi incrível isso, passado um tempo, coisas assim de 15 a 20 dias, eu fui para uma casa maravilhosa. Entende? Eu fui para uma casa maravilhosa. Outra situação também aconteceu, a mesma coisa que a questão da casa. Eu estava com uma casa, a pessoa pediu a casa também. Eu fiquei com meu coração porque eu amava muito aquela casa, muito aquela casa. E aí eu fui conversar com Deus de novo. Falei, Senhor, mas eu não quero isso aqui. E eu senti arder dentro de mim, ele falar para mim, eu tenho coisa melhor para você. Não se apegue. Aí eu falei, mas eu não quero. E ele fala, não se apegue. Eu tenho algo melhor para você. Quantas coisas nós temos nos apegado. E não é falta de fé. É porque aquele momento ali que você está passando aquela situação, você não consegue enxergar além. Mas você tem fé. Você tem fé, mas aquela situação ali não está deixando você enxergar. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou desapegar. Fui, abençoei aquela casa. E hoje eu estou numa casa maravilhosa. E eu sei que em breve eu estarei em outra. Por quê? Porque cada ciclo, nós estamos vivendo um ciclo. Entende? Cada ciclo da nossa vida, nós vamos viver algo. O que a gente não pode fazer é apegar. A gente não pode estar apegado. Entende? Porque a sua vida ela vai mudando. Então hoje você está querendo algo. É igual quando a gente troca de carro. Hoje eu estou querendo esse carro aqui, tá? Agora eu sinto que eu preciso trocar de carro. E aí vai. Então, se você está com seus pensamentos buscando coisas, ouvir coisas boas, ver coisas boas, pega a Bíblia, examina a quantidade de promessas que tem aqui. Você entende a sua identidade. Olha, eu vou falar para você. As coisas elas vão acontecer de uma maneira extraordinária na sua vida. E depois você vai vir para contar testemunho assim como eu estou contando para você. É incrível isso, é incrível. Uma cliente minha mesmo disse para mim que aconteceu isso com ela. Agora um relato de um cliente meu que ela estava
fazendo a ceia de Natal dela e ela sentiu o desejo no coração dela que ela queria comer uma outra coisa e ela só soltou e de repente alguém foi lá na casa dela e entregou para ela aquilo que ela queria tanto comer. Então, eu vou dizer para você, nós precisamos desejar e soltar. Aquilo vai chegar na sua mão. Vai chegar. Você tem que estar na vibração, a vibração do amor, na vibração alta. Quando você não está numa vibração alta, você está na insegurança, você está na incerteza e tudo aquilo que não é legal vai chegar até você. Por quê? Porque você eu falo que são sequências de coisas ruins, porque você está na vibração baixa. E quando você muda sua vibração, é sequências de coisas boas. O legal é que quando você percebe que você não tá legal, rapidamente tem como você mudar isso. Escutando uma boa música, vendo uma boa imagem, brincando com seu cachorro, seu pet, assistindo alguma coisa boa. Porque isso vai mudar o seu estado vibracional. E você vai passar a acreditar. Uma técnica boa também de você usar mais, colocar sua fé em ação, é você lembrar das coisas que já aconteceram na sua vida, que um dia você quis e hoje você já tem. Que a própria palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas coisas você tem hoje na sua vida que um dia você tanto sonhou? Quantas coisas? Existem muitas coisas na sua vida que você pediu e você tem hoje. Tá? Gente, esse áudio ficou um pouco extenso, mas espero que tenha feito alguma diferença na sua vida. E as coisas vão aparecer. Traga as coisas que não são visíveis para o visível. Tá? Pense sobre aquilo que você tanto deseja. Já se imagine utilizando e agradeça e solta. Isso daí é uma coisa que você precisa ir treinando. É como esperar o ônibus. Você pensou no ônibus, se imagina ali dentro. Eu já cansei de fazer isso. Para terminar, eu lembro uma vez que eu me atrasei para poder me embarcar. Eu estava indo viajar e eu precisava pegar um ônibus para poder chegar até a rodoviária. E eu comecei a ficar com crise de ansiedade porque eu ia perder o ônibus. E eu falei, não, eu não preciso ter crise de ansiedade, eu preciso acreditar que eu vou estar dentro daquele ônibus. Porque eu não tinha controle sobre tudo isso, o externo, mas eu tinha controle sobre as minhas emoções. E aí eu comecei a fazer o quê? No caminho, eu comecei a me imaginar dentro daquele ônibus. Eu comecei a me imaginar encostada no vidro, escutando uma boa música, agradecendo. E aí, quando quase chegando no local onde eu ia pegar, o meu inconsciente disse, desce aqui e atravessa a rua. Aí eu, desce aqui e atravessa a rua. E quando eu dei sinal para descer do ônibus, para mim poder pegar o outro ônibus, aquele ônibus de viagem já tinha saído daquela rodoviária, porque eu ia de uma rodoviária até a outra, ele estava justamente naquele ponto aonde eu desci. Ali eu só troquei de ônibus. E sim, eu entrei naquele ônibus, encostei na janela, coloquei uma boa música e agradeci da mesma maneira que eu tinha visualizado. Então, quando você tem um desejo e você começa a visualizar que aquilo não é real, é a mesma coisa. Você está visualizando, você está colapsando aquilo que você acredita, que aquilo não vai acontecer. Então, eu não estou dizendo para você que tem coisas que não vão acontecer porque não faz parte da sua realidade. Para você começar a co-criar coisas que não fazem parte da sua realidade, você precisa começar com pequenas coisas. Começa aí a se imaginar que você está comendo um bombom, começa a se imaginar que você está recebendo a ligação de alguém, e aí você vai começar a exercitar, porque a fé você já tem, nós precisamos exercitá-la da maneira correta, tá bom? Beijos para vocês e eu encontro vocês no próximo áudio.